Olá! Você já deve ter percebido que hoje vamos falar do hipismo e vamos falar do Campeonato Brasileiro da Juventude, competição que revela e prepara os nossos grandes talentos do futuro para esse esporte que já nos deu muitas alegrias. Comigo nesse programa está o Grilo, o Heraldo Nunes de Souza, que vai falar um pouco a respeito. Olá, Heraldo. Muito bem, Paulo. Nosso cumprimento também aos telespectadores do Sport TV. Como você já colocou, nós estamos aí vendo um pouco do que vai acontecer no futuro. São esses cavaleiros espetaculares, novos, chegando já próximo das categorias sêniores e que serão, sem dúvida nenhuma, os integrantes das próximas equipes olímpicas do Brasil após a Rio 2016. Competição essa de jovens que está sendo já um grande preparativo para a participação do Brasil nas Olimpíadas do Rio de Janeiro. E é uma grande esperança com relação à conquista de medalhas no hipismo. Mais uma vez, para nos dar mais alegrias. Tô certo, Heraldo? É isso aí, Paulo. E a gente começa falando desses obstáculos. Como é que eles são montados? A Lúcia Faria, Alegria Simões, conta pra gente. Cada percurso, cada prova tem um desenho diferente. Então, você tem que ter muita inspiração e você tem que ter um conhecimento técnico e é muito bom também ter experiência como cavaleiro, como amazona, porque te ajuda no desenho dos percursos e você tem que variar sempre o tipo de obstáculos, as cores, a composição dos obstáculos e você tem que saber para quem você está armando, que categoria você está armando, que o concurso, ao mesmo tempo, tenham provas exigentes, mas que, ao mesmo tempo, não vá se tornar um espetáculo desagradável de se ver, onde tem muitas faltas, onde os cavaleiros caem, você passe um pouco da conta da dificuldade. Então, esse meio termo é que é muito importante, você tem que conhecer um pouco para quem você está armando, e que você dê um show e faça um espetáculo que seja bonito de se ver, mas que ao mesmo tempo tecnicamente seja exigente e que mostre, e daí saiam os melhores. E isso é que é o mais importante. Fora a montagem dos obstáculos, quem vai nos falar agora do hipismo é o Sérgio Rodrigues, o alfinete. Ele vai explicar muito pra gente. E aí o alfinete, Paulo, ele tem uma grande experiência, ele é um competidor de salto, competiu em várias modalidades, enduro, também adestramento, enfim, ele é um expert e, sobretudo, uma pessoa com grande conhecimento do esporte. Vamos iniciar agora o reconhecimento do percurso, o andar pela pista, onde os cavaleiros medem as distâncias entre um obstáculo e outro, e sabem quantos galões, quantos galopes eles vão dar entre um e outro salto. Temos obstáculos compostos, duplos, triplos e algumas linhas que caracterizam o traçado do percurso. Então, o cavaleiro cumprimenta o júri de campo que autoriza o início do percurso. Vamos então ao número 1 do percurso. É uma vertical com uma altura só, o segundo é uma paralela, um obstáculo com duas referências de altura e uma largura. Nessa categoria nós temos de altura máxima 1,35 m e a largura máxima 1,60 m. Eu vou agora fazer uma medição, como o cavaleiro faz para medir uma distância entre um salto e outro. Ok? Então, com passos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Do 3 para o 4, nós temos 24 metros. 6 galopes até o salto número 4. Deve-se sempre obedecer um traçado e um ritmo de galope. O percurso tem um tempo limite a ser cumprido. O cavaleiro exceder esse tempo, cada segundo ele é penalizado com 1 ponto. Vamos então à vertical,
O salto com uma altura só, repetindo, é um salto em vertical. O salto com duas alturas pode ser um óxer, se as alturas tiverem diferença, ou paralela, se as duas alturas forem iguais. Obedece sempre um traçado de galope para que ele pegue uma angulação de salto que permita um enquadramento para o salto seguinte. Agora nós temos uma linha curva de obstáculo simples para um obstáculo composto. O obstáculo composto, o que é? Um duplo salto. Então tem o elemento A e o elemento B do número 8. Saltado o obstáculo de número 8, uma curva à direita, bem aberta, para o enquadramento com um obstáculo. Tem um elemento interessante aqui, que é o elemento que a gente chama de pavement, que é o buraco. Na verdade, é um colchonete plástico de espuma, obviamente com material para proteger em caso de queda, mas ele simula uma situação de água embaixo. Então, é um obstáculo que o cavalo fica um pouco receoso. O cavaleiro tem que ser bastante hábil na aproximação para evitar a falta. A falta, o que é? O derrube do obstáculo. Há sempre uma opção nas linhas curvas. O cavaleiro muitas vezes opta por um lance a mais. Para isso, então, ele tem que abrir um pouco mais o traçado, que já é em linha curva aqui. Se ele abrir um pouquinho mais, ele consegue fazer isso em 8 lances. Ou se fechar aqui e aumentar um pouco o ritmo de galope, ele consegue diminuir e fazer em 6 lances. Sempre pensando no tempo de percurso. 7 lances é a medida aqui, ele pode fazer em 8 lances ou em 6 lances também. Todos os cavalos têm que ficar no mesmo local, em condições iguais. Como num clube hípico, muitas vezes você tem cocheiras privilegiando um ou outro. São armados aqui, no caso aqui foram armadas 120 cocheiras, para todos os animais que estiverem participando do evento ficarem alojados nas mesmas condições. Vamos entrar então. Estamos chegando aqui então às cocheiras, ou melhor, ao box do cavalo Key Pleasure. Key Pleasure é um filho de Four Pleasure, um cavalo da equipe alemã, ganhador de inúmeros grandes prêmios internacionais, e hoje está sob a sela de Pedro Berkhauser. O seu tratador, o Cristiano, já começando a cuidar. O Key Pleasure entra na competição de juniores, que vai acontecer a seguir. Key Pleasure vem ocupando até então a 2ª colocação do campeonato, e o Pedro é um dos líderes do ranking brasileiro da categoria. A indústria do cavalo é uma das maiores empregadoras do Brasil. Um cavalo, para se ter uma ideia, gera, em média, 7 empregos. São ferradores, picadores, que são montadores auxiliares, veterinários, ferradores. E uma das principais figuras desse contexto é o tratador. E eu estou aqui então com o Cristiano, que é o tratador do Key Pleasure. Cristiano, há quanto tempo você é tratador de cavalo? Há 17 anos. 17 anos, você vem cuidando dos animais, e você teve isso como opção de emprego ou porque você realmente gostava do animal e resolveu trabalhar com ele? Eu veio meio que a calhar, né? Eu até então não tinha contato com animal até os meus 18 anos. E eu fui pro exército e acabei servindo na cavalaria. Entendeu? A partir daí que eu iniciei meu contato com o animal. Entendeu? Tornou-se a profissão. Eu vim do exército direto para aqui, para Ípica, e ficou até hoje. Completando aí 10 anos de Ípica agora, em setembro.
para quem pensa que é fácil a vida do cavalo, né? A gente pode dizer assim, ele é super bem tratado, mas o treinador, a responsabilidade é um mundo totalmente diferente, né, Heraldo? É verdade. Hoje, Paulo, o tratador é uma figura fundamental no sucesso do conjunto, principalmente nas categorias de alto nível. O Nelson Pessoa sempre diz que ele só se tornou o Nelson Pessoa porque ele teve um grande tratador, grandes tratadores e grandes ferradores no backstage, o ajudando, preparando seus cavalos para que ele só se preocupasse em ultrapassar os obstáculos sem falta, né? E é fundamental a preparação do animal, na cocheira, os cuidados. É o tratador que, afinal, acorda e dorme com o cavalo, né? E comunica ao veterinário, comunica ao cavaleiro, ao treinador, se houve qualquer coisinha, se ele percebeu alguma coisa de errado, que afinal é um convívio diário, né, que ele tem com aquele cavalo. E o ferrador também é muito importante, porque se o cavalo não estiver bem calçado, não é isso? Bem ferrado, ele não vai conseguir o desempenho que se espera. Se o Usain Bolt usasse umas sapatos de 100 metros ruins, né, ia correr igual um ancião, não é verdade? É o que pode acontecer também com os animais que não estiveram muito bem ferrados. Então você vê que o cuidado, né, todos os mínimos detalhes são vistos e previstos para que o conjunto, cavaleiro e cavalo, entrem na competição preparados para brigar por um título que os consagre, que, para nós brasileiros, nos dê mais medalhas e muito mais alegrias. E um exemplo disso, Paulo, o telespectador está vendo agora com esse belíssimo turdilho, o Que Pleasure, belíssimo e alegre, né? Vejam que ele, depois das competições, ainda brinca corcoveia, mostrando toda a sua vitalidade, toda a sua vontade, né, de um grande cavalo de competição. Isso também é um diferencial dos cavalos de competição de alto padrão. Eles saem da pista, às vezes, com tanta vontade quanto como entraram. E o Pedro Bacasa é um espetáculo de cavaleiro, é um júnior, grande campeão brasileiro e menino aqui do Rio de Janeiro, um verdadeiro menino do Rio, grande campeão da categoria júnior. E sem dúvida nenhuma, ele vai escrever no futuro o nome do Rio de Janeiro e do hipismo brasileiro nas grandes páginas das vitórias internacionais. Muito bem, você está vendo aí, né, a vitória do Pedro Beckhäuser e os outros participantes, e uma alegria, um mundo de fraternidade, de amizade, e o Pedro sendo jogado aí dentro da piscina, né? É sempre uma alegria, né, Heraldo? É uma tradição, inclusive, esse banho no Rio, né? Após as grandes competições, e é um banho bem agradável, né? Sobretudo porque era uma tarde bem quente e a meninada fica muito contente, enfim. Temos aí a premiação no pódio, o Rodolfo Luiz Figueira de Melo, presidente da Federação Equestre. E agora a premiação do grande campeão, já o vemos suado. Momento de alegria, né? Todos aí, primeiro, segundo, terceiros colocados, quarto, quinto. É uma premiação e um ambiente, né, dessa garotada que está aí, né, se inspirando e pensando em representar o Brasil nas grandes competições internacionais, seguindo, né, uma tradição que o Brasil tem no hipismo e que precisa, sem dúvida alguma, ter um alcance muito maior dentro da nossa juventude. E aí vimos a nova geração do hipismo brasileiro, que vai substituir aquela do Donda, do Rodrigo, de outros competidores, com grande brilho também para o hipismo nacional. O Pedro, eu dou aula para ele desde que ele tem 11 anos, né? E ele sempre foi super dedicado, super esforçado, é talentoso e ele faz o que a gente fala. Então é muito bom dar aula para ele. E é muito gratificante ele estar aí sendo campeão brasileiro de júnior, né? Uma categoria tão importante, tão difícil conseguir o título dessa categoria, mas ele merece.
comecei a montar 2005 para 2006, eu tinha 7 anos, estava fazendo 7 anos. Comecei a montar aqui na Hípica e comecei a saltar depois com 7, 8 anos baixinho. E agora estou aqui saltando 1,40. Diretor das categorias de base, Constantino Scampini, fala pra gente. A Confederação Brasileira de Piso, liderada pelo nosso presidente, Luiz Roberto Júnior, ela tem como foco, um dos focos principais, a formação desses jovens talentos, com a expectativa de participar das novas Olimpíadas 2020 para frente, criar equipes brasileiras fortes. E isso vem acontecendo nos últimos anos, com as disputas de provas internacionais de grande importância. O Brasil esteve com as categorias de base nos Estados Unidos, disputando a Copa das Nações. Nós fomos campeões de medalha de ouro nas duas equipes. Nós fomos medalha de prata. Estivemos no Sul-Americano, em 3 oportunidades disputando o Sul-Americano e o Americano. O Brasil ganhou todas as medalhas possíveis, tanto de ouro quanto de prata. O desenvolvimento técnico conseguido nesses últimos anos, com a vinda de grandes expressões internacionais para preparar esses meninos, com a ajuda do nosso técnico Caio Sérgio de Carvalho, ex-medalhista olímpico, que tem feito um esforço muito grande com essa meninada, não tem medido esforço para trazê-los ao nível técnico que estão hoje. Então a gente espera realmente, já para a próxima Olimpíada, não essa, que esse pessoal de Young Riders, esse pessoal de Júnior, já faça parte da base de seleção para essas novas equipes. Esse agora, Paulo, é o campeão brasileiro da categoria Young Rider, é o Alberto Sinimbu. Esse é um cavaleiro, inclusive, que já vem, logo depois desse campeonato, ele vem conseguindo também grandes vitórias na categoria Seniors. Ele apresenta uma égua holandesa, a Lazan Sharapova, competidor que integrou também a equipe do Brasil nos Jogos de Inverno de Wellington, nos Estados Unidos, ao início de 2015. Vejam a tranquilidade com que ele aborda os obstáculos já a 1,45 m, 1,50 m, muito consciente, e já salta um obstáculo já olhando para o seguinte, sempre muita precisão. É um cavaleiro dessa categoria Young Rider, que cobre a faixa de 16 a 21 anos de idade, competidor que monta em São Paulo, mas de origem de federações nordestinas. E muito bem, esse é o segundo percurso, é o percurso que definiu o grande campeão da categoria Young Rider. Ele é um cavaleiro com 21 anos e já está, como disse, competindo nas provas do Senior Stop. Muito preciso, os últimos lances deixando bem para o cavalo, e termina o percurso com um percurso sem faltas. Agradece, cumprimenta e muito aplaudido pelo público. Um percurso realmente difícil, esse chamado pela Lúcia, na categoria Young Rider. Muito bem, então tá aí a vitória do Alberto Sinimbu. A gente vai ter aí a confirmação do resultado com os vencedores da prova de Young Riders, que é a categoria de base a mais alta, por causa da idade. Como já disse, o Grilo vai até os 21 anos, que é a idade exatamente do vencedor da prova aí, o Alberto Sinimbu. Sair da pista, veja como a égua sai muito bem, bem elástica, bem, mostrando muito bem aí o resultado. É isso aí, o hipismo brasileiro está preparado, né, Heraldo? É verdade, agora vamos esperar a Rio 2016, o pessoal tá todo mundo muito aceso, muito alegre, muito com as expectativas, né? Já nesse final de 2015 e o início de 2016. Muito bem,
Então a gente fica por aqui e até um próximo encontro. Sport TV, somos todos campeões.